Atenção, torcedor palmeirense! Você que está acostumado a ver seu time sempre surpreendendo dentro e fora dos gramados, prepare-se. A notícia de hoje vai mexer com suas emoções, porque envolve um nome de peso, um jogador que já foi sonho, antigo e que agora volta a ser assunto quente nos bastidores do Verdão. São informações de bastidores que, segundo o site Nosso Palestra, mostram um movimento que pode mudar os rumos do mercado e abrir um debate gigantesco entre os torcedores. Fique ligado, porque o que parece decidido pode não ser definitivo e os próximos passos da diretoria podem trazer reviravoltas inesperadas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e já deixe a sua opinião, porque o que vamos revelar agora promete gerar muita polêmica e discussão. O Palmeiras, sempre atento ao mercado e em busca de reforçar ainda mais o elenco comandado por Abel Ferreira, voltou a olhar para Andreas Pereira, o meia que defende atualmente o Fulham, da Inglaterra. A diretoria alviverde procurou novamente o staff do jogador, mas o desfecho inicial dessa movimentação pegou muitos de surpresa. A notícia, divulgada pelo site Nosso Palestra, confirmou que houve sim uma sondagem, mas que as conversas não evoluíram, deixando claro que o Verdão mudou sua postura em relação ao jogador. Se antes havia disposição para abrir os cofres, agora o cenário é bem diferente e o planejamento financeiro foi reorganizado. Esse detalhe é crucial. Na temporada passada, Andreas era visto como prioridade máxima e o Palmeiras não mediria esforços para trazê-lo ao Allianz Parque. Mas o tempo passou. As circunstâncias mudaram e o dinheiro que seria reservado para o meia foi direcionado a outras investidas, incluindo a tentativa ousada de contar com Vitor Roque, um dos atacantes mais cobiçados do futebol brasileiro. Ou seja, o clube mantém a ambição de buscar grandes nomes, mas agora com prioridades distintas. O nome de Andreas, embora ainda atraente, não ocupa mais a primeira linha da lista. Apesar disso, não dá para descartar totalmente a possibilidade de um negócio. Andreas tem contrato com o Fulham até junho de 2026, mas já deixou claro que não pretende renovar seu vínculo com a equipe inglesa. Isso significa que, a partir de janeiro, o jogador poderá assinar um pré-contrato e negociar sua transferência sem custos para o clube interessado. É justamente esse detalhe que reacende a esperança do torcedor palmeirense, pois um cenário em que o Verdão aguarde o momento certo para agir pode transformar o sonho antigo em uma oportunidade estratégica. O meia, que já passou por grandes clubes e acumulou experiência no futebol europeu, é visto como um reforço que traria não apenas qualidade técnica, mas também liderança e visão de jogo para o meio-campo. No entanto, há um obstáculo importante. Andreas tem mercado forte na Europa e, segundo as informações, pretende priorizar a permanência no continente. Esse desejo pode ser determinante, mas sabemos bem que o futebol é cheio de reviravoltas e que uma proposta convincente, aliada ao projeto vitorioso do Palmeiras, pode mudar os planos do atleta em questão de dias. Ao mesmo tempo, o Verdão não deixou de agir e já garantiu 2 nomes para reforçar o elenco: o goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefté. Com essas contratações encaminhadas, o foco agora está voltado para encontrar um substituto para Richard Rios, que deixou uma lacuna importante no meio-campo. Esse processo tem se mostrado complicado, já que os principais alvos da diretoria acabaram saindo de cogitação, aumentando a dificuldade da busca por um jogador com características semelhantes ao colombiano. E não é só isso. Além do substituto de Rios, o clube também está de olho em um meia-atacante que possa vestir a camisa 10 e assumir protagonismo criativo. O nome da vez, segundo informações também divulgadas pelo Nosso Palestra, é o de Júlio Enciso, jogador do Brighton, da Inglaterra. Jovem, talentoso e com características ofensivas marcantes, Enciso surge como uma alternativa interessante, mas que também exigiria uma negociação complicada devido à sua valorização no mercado europeu. O dilema, portanto, está lançado. O Palmeiras sabe que precisa se reforçar,
mas também entende que não pode comprometer seu planejamento financeiro com contratações que não estejam alinhadas ao momento estratégico do clube. É justamente por isso que o martelo batido sobre Andréas Pereira tem um peso simbólico enorme, pois mostra que a diretoria não age mais por impulso, e sim com frieza e cálculo, mesmo quando se trata de um jogador de tanto prestígio e qualidade. O que mais chama a atenção é que essa decisão pode não ser definitiva. A postura do Palmeiras de agora pode ser apenas parte de uma estratégia maior, aguardando o momento certo para agir e trazer Andréas em condições mais favoráveis. A paciência, nesse caso, pode ser uma arma poderosa, pois o tempo está ao lado do Verdão. Se o jogador não renovar com o Fulham, a chance de vê-lo com a camisa verde e branca aumenta consideravelmente. Enquanto isso, a torcida fica dividida. Há quem defenda que o clube deveria investir imediatamente, garantindo um jogador de alto nível para o meio-campo, e há quem entenda que a cautela é necessária para evitar erros e manter a solidez financeira do clube. A verdade é que a decisão envolve muito mais do que dinheiro. Envolve estratégia, visão de futuro e a leitura correta do mercado. E nesse ponto, o Palmeiras tem mostrado competência nos últimos anos, o que aumenta a confiança de que a escolha feita agora pode ser a mais acertada. Mas não podemos esquecer o fator emocional. Andréas Pereira já foi sonho de consumo do torcedor e sua eventual chegada ainda hoje causaria impacto imediato no Allianz Parque. Imaginar o jogador vestindo a camisa 8 ou 10 do Verdão, distribuindo passes e comandando o meio-campo é algo que mexe com a imaginação de qualquer palmeirense. E esse poder de mobilização não pode ser subestimado, pois o futebol, além de números e negociações, é também paixão e identificação. Vale lembrar que o mercado da bola é dinâmico e tudo pode mudar em questão de horas. Se hoje o Palmeiras sinaliza que o negócio não evoluiu, amanhã uma nova reunião, uma reviravolta no cenário europeu ou até mesmo uma decisão pessoal de Andréas pode virar a história de cabeça para baixo. E é justamente essa imprevisibilidade que mantém viva a chama da especulação e o interesse constante do torcedor por notícias de bastidores. Enquanto isso, Abel Ferreira segue com o desafio de manter o elenco competitivo e preparado para as batalhas que virão. O treinador, conhecido por extrair o máximo de cada jogador, certamente acompanha de perto os movimentos da diretoria e sabe que, mesmo sem Andréas neste momento, o clube ainda busca peças para reforçar a equipe. A sintonia entre comissão técnica e direção será fundamental para que as escolhas feitas no mercado tragam resultados positivos dentro de campo. Outro ponto importante a destacar é o peso da camisa do Palmeiras no cenário internacional. Nos últimos anos, o clube ganhou visibilidade e respeito, tornando-se um destino atraente para jogadores que desejam não apenas títulos, mas também projeção. Isso significa que, mesmo que Andréas tenha preferência inicial pela Europa, a força do projeto palmeirense pode ser um diferencial decisivo, caso as portas do continente comecem a se fechar. Não podemos ignorar também o fator tempo de contrato. O vínculo até 2026 deixa Andréas em uma posição delicada, já que, ao se recusar a renovar, ele coloca pressão sobre o Fulham. O clube inglês pode preferir negociá-lo já nesta janela para não correr o risco de perdê-lo de graça no futuro. É justamente nesse ponto que o Palmeiras pode entrar em cena, aproveitando uma eventual queda de preço e transformando o que parecia inviável em uma oportunidade única de mercado. O que está claro até aqui é que a novela Andréas Pereira e Palmeiras ainda está longe do fim. O martelo batido de hoje pode ser apenas um capítulo de uma história que ainda vai render muito pano para a manga. E quem acompanha o futebol sabe, nesses enredos de mercado, o inesperado costuma ser a regra, não a exceção. Por isso, todo torcedor deve ficar atento, porque a qualquer momento pode surgir uma notícia capaz de mudar completamente a perspectiva. Por ora, o foco imediato do Verdão
é encontrar as peças que substituam as saídas recentes e que fortaleçam o elenco para o restante da temporada. Mas o fantasma de Andréas continua rondando os bastidores, e a simples menção ao seu nome já é suficiente para inflamar debates nas arquibancadas e redes sociais. A história ainda está aberta, e o tempo dirá se essa relação ficará apenas na especulação ou se finalmente se transformará em realidade. O fato é que, com ou sem Andréas, o Palmeiras segue forte, protagonista e atento a todas as movimentações que possam reforçar sua hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. A diretoria mostrou mais uma vez que age com inteligência, evitando precipitações e preparando o terreno para movimentos estratégicos. E o torcedor, ansioso como sempre, segue esperando pela próxima bomba que pode estourar a qualquer instante. Por isso, palmeirense, não perca nada do que vem por aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião. Você acha que o Palmeiras deve esperar por Andréas Pereira ou investir imediatamente em outro nome? Essa novela promete capítulos eletrizantes e você não pode ficar de fora das próximas reviravoltas que o mercado da bola reserva. Informação confirmada pelo site Nosso Palestra.